Hoje a gente vai continuar, a continuação do estudo Nosso Lar, e a gente vai falar a respeito do capítulo 43, em conversação. E como foi muito bem explicado, no capítulo anterior, tinha acontecido um culto evangélico lá no Ministério da Regeneração. E quem tinha feito esse culto foi o governador, que tinha realizado o culto do evangélico. E, apesar dele já ter se retirado ali do recinto, onde tinha acontecido, o clima ainda era muito festivo, era de festividades, porque ele tinha dito palavras de tanto bom ânimo, de tanta esperança, de tanta fé, que aquilo impregnou nos corações dos que habitavam o nosso lar, E isso aconteceu por conta da guerra que vinha acontecendo aos arredores ali da Polônia, onde eles estavam se preparando para o auxílio. E então, depois todas essas palavras, centenas de companheiros ali do nosso lar, eles já se ofereciam para os trabalhos árduos ali na ajuda, do auxílio àqueles que estavam na guerra. E eles já começaram a falar, o que eles poderiam fazer para ajudar nessa situação de calamidade. E tudo isso por conta da injeção de bom ânimo que o governador tinha, deixado impregnado neles ali. E o André, não diferente, ele foi procurar o Tobias para que ele pudesse ajudar, se ele poderia ajudar em alguma coisa, E ele pergunta então para o Tobias o que ele poderia fazer, para poder ajudar nessa situação de calamidade e para ele poder auxiliar de alguma forma, ali no auxílio que eles iam fazer. E Tobias, então, até vendo um pouco da ingenuidade do André, ele fala para o André ter calma, porque ainda era muito cedo, porque o André tinha acabado de iniciar uma nova tarefa, então que iam ter trabalhos para todo mundo e que era para ele ter paciência, e com o tempo ele iria conseguir fazer tudo o que ele tinha vontade. André, então, ficou um pouquinho desapontado, com o que o Tobias falou, e Tobias percebeu, que ele estava desapontado, por ele ter se oferecido, por ele ter tido boa vontade. Então, Tobias, com muito amor, fala para ele se contentar com a matrícula na escola contra o medo, que isso ia fazer muito bem para ele, que como foi muito bem explicado pela Maria Helena, no estudo passado, sobre o combate dos nossos medos. E nesse meio tempo, o Lísias, ele abraça o André, abraça com muito amor o André, e os dois acabam se afastando um pouco de Tobias, e vão até um lugar e eles começam a conversar ali entre os dois mesmo. E o Lísias pergunta para o André se ele já conhecia, se ele já tinha visto ou conhecia o ministro Benevenuto. O ministro Benevenuto, ele estava no auxílio, ele estava ajudando aqui nos arredores da Polônia, o auxílio do pessoal que estava na guerra, Então eles estavam auxiliando ali. E ele tinha retornado para o nosso lar. Então o Lísias pergunta para ele se ele conhecia. E o André diz que não, que ele nunca tinha, não tinha esse prazer, não tinha tido esse prazer ainda de conhecer o ministro, Então o Lísias, muito amoroso que chama ele, para conhecer, para chegar mais perto desse tal ministro, que ele também fazia parte do Ministério da Regeneração, o ministro Benevenuto. Então eles chegam em um bosque, como se fosse um parque, e era um lugar bem assim, verde, E eles estão em bastante companheiros ao redor do ministro. E eles perguntam, fazem bastante a conversação, Eles continuam a conversação ali. Então o André e o Lísias, eles se aproximam dessa reunião e adentram e fazem parte ali da conversação. Então o André começa a perceber que eles falam muito sobre a situação da esfera terrestre. Então o ministro comenta: muito doloroso o quadro que vimos. Habituados ao serviço da paz na América, nenhum de nós imaginava o que fosse o trabalho de socorro espiritual nos campos da Polônia. Tudo obscuro, tudo difícil. Não se podem ali esperar claridades de fé nos agressores, tampouco na maioria das vítimas, que se entregam totalmente a pavorosas impressões.
Os encarnados não nos ajudam, apenas consomem as nossas forças. Desde o começo do meu ministério, nunca vi tamanho sofrimento coletivo. Então isso é o que o ministro explica para os companheiros que estão ali ouvindo eles, né? E eu achei uma frase do Chico que eu acho que cabe muito aqui. Os espíritos amigos fazem o que podem para nos ajudar. O problema é que nem sempre fazemos a parte que nos compete. Tudo queremos obter, sem o menor esforço de renovação. Então, quer dizer, né, os encarnados ali, que estavam ali na guerra, eles poderiam até querer, através do desespero, né, uma situação melhor para eles. Só que eles não faziam a sua parte e acabavam até por atrapalhar o auxílio que a espiritualidade estava tendo ali, né, igual ele fala, consumindo as nossas forças. Então, né, continuando ali a conversação, um dos companheiros que fazia parte ali da reunião, ele pergunta pro ministro: e a comissão demorou-se muito por lá? Então o ministro responde: todo o tempo disponível. O chefe da expedição, nosso colega de auxílio, julgou conveniente permanecermos exclusivamente atidos à tarefa, para enriquecermos observações e melhor aproveitar a experiência. Com efeito, as condições não poderiam ser melhores. Acredito que nossa posição está muito distante da extraordinária capacidade de resistência dos abnegados servidores espirituais que ali se encontram de serviço. Todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. O campo de batalha, invisível aos nossos irmãos terrestres, é um verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Vi homens inteligentes e instruídos localizarem com minuciosa atenção determinados setores de atividade pacífica para o que chamam impactos diretos. Bombas de alto poder explosivo destroem edifícios pacientemente edificados. Aos fluidos venenosos da metralha casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. O que mais nos contristou, quer dizer, o que mais nos deixou triste, porém, foi a triste condição dos militares agressores, quando algum deles abandonavam as vestes carnais, compelido pelas circunstâncias. Dominados na maioria por forças tenebrosas, fugiam dos espíritos missionários, chamando-lhes a todos fantasma da cruz. Ou seja, né, aqui a gente vê que quando os militares eles desencarnavam, como eles estavam dominados pelo ódio, né, pelo egoísmo, e eles acabavam até recusando a ajuda, o auxílio da espiritualidade de luz, da espiritualidade, né, superior. Por conta das suas próprias vibrações inferiores, eles se ligavam a mentes inferiores também, a mentes que estavam na mesma faixa vibratória deles, né? E aí eu achei uma pergunta no Livro dos Espíritos que é bem interessante, que eu acho que cabe aqui também. É a pergunta de número 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e as satisfações das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita suas causas e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então eu achei que exemplifica bem esse estado que eles estavam ali sob domínio desse ódio, né? E o que leva à causa desse ódio deles. E aí, né, até interrompendo o ministro, um outro companheiro faz a seguinte pergunta: e não eram recolhidos para o esclarecimento justo? Um dos companheiros pergunta. O ministro, então, Benevenuto, ele responde:
Será sempre possível atender aos loucos pacíficos no lar, mas que remédio se reservará aos loucos furiosos senão o hospício? Não havia outro recurso para tais criaturas, senão deixá-las nos precipícios das trevas, onde serão naturalmente compelidas a reajustar-se, dando ensejo a pensamentos dignos. É razoável, portanto, que as missões de auxílio recolham apenas os predispostos a receber o socorro elevado. Os espetáculos entrevistos foram, portanto, demasiadamente dolorosos por muitas razões. Então, quer dizer, né, o que o ministro ele quis dizer ali para o companheiro, né? O auxílio acontece sim, mas ele acontece para as pessoas que querem ser auxiliadas, né? Aqueles que querem se ajudar. Agora, aqueles que não querem se ajudar, eles terão que fazer isso sozinhos, né? Eles vão ter que se refazer intimamente, muitas vezes, né, na maioria das vezes no umbral, nas zonas inferiores, para ali eles conseguirem o arrependimento, né, refletirem sobre seus atos, conseguirem o arrependimento, para depois pedirem o socorro da espiritualidade superior. Então foi isso que ele quis dizer, né, que depende, quem tem a vontade de ser ajudado, com certeza vai receber o auxílio. Então outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. A falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro, com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhes necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos e o sacerdócio será sempre divino quando cuide especialmente da verdade de Deus. Mas o sacerdócio político jamais atenderá à sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança. Então, sobre isso que um dos companheiros falou, sobre a Europa, né, que como poderia acontecer uma calamidade tão grande, sendo que a Europa ela é vista como, com tanta intelectualidade, com tanta cultura, né, que eles têm ali dentro. E eu achei muito interessante também uma frase do Emmanuel, que cabe muito bem nessa opinião que um dos companheiros deu. O homem, sem a inspiração divina, não teria nada de bom para apresentar, né? Ou seja, de que adianta ter essa inteligência, ter essa cultura que eles têm, se falta o amor, se falta a fé, se falta a confiança, né? Ou seja, isso, não que um seja menos importante, mas os dois têm que andar junto, tem que ter um equilíbrio, né? E é como o Chico sempre dizia, né? Não adianta ser sábio sem antes ter amado. E sobre a religião que o ministro ele explica, a gente vê que a falta de preparação religiosa, né, com expressiva inflexão de voz, não basta ao homem a inteligência apurada, que é exatamente isso, né? A gente tem que andar junto com o amor, com a confiança e com a fé. E aí outro companheiro, ele teve uma felicidade muito grande em fazer essa pergunta: mas e o espiritismo? Não surgiram as primeiras florações doutrinárias na América e na Europa há mais de 50 anos? Não continua esse movimento novo a serviço das verdades eternas? Ou seja, o que ele quis dizer com essa pergunta, né? Ali na Europa, que foi o berço do espiritismo, que foi na França, né? Então, como que ali, naqueles arredores, podia acontecer uma calamidade tão grande, sendo que foi ali o berço do espiritismo? Só que aí a gente reflete, né? E por onde Jesus passou? Hoje em dia era para ser, né, uma paz enorme. Hoje em dia a gente vê que é um lugar onde tem os maiores conflitos internos, que foi onde Jesus andou. Então foi isso que ele quis dizer na pergunta, né? Como que pode acontecer isso? E o ministro, com bastante propriedade, ele responde: o Espiritismo é a nossa grande esperança e por todos os títulos é o consolador da humanidade encarnada. Mas a nossa marcha é ainda muito lenta.
Trata-se de uma dádiva sublime para o qual a maioria dos homens ainda não possuem os olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença do que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Nossos serviços são gigantescos. Não esqueçamos, porém, que todo homem é semente da divindade. Ataquemos a execução de nossos deveres com esperança e otimismo e estejamos sempre convictos de que, se bem fizermos a nossa parte, podemos permanecer em paz, porque o Senhor fará o resto. Então, com essa explicação belíssima e muito feliz do ministro, né, a gente lembra do que Jesus diz: ajuda-te que o céu te ajudarás. Né? Realmente o Espiritismo é a grande esperança, porque é com a religião que a humanidade vai se transformar, né? Mas a evolução é lenta e a natureza ela não dá saltos. Então um dia chegaremos nessa compreensão quando o homem usar da religião para poder se transformar. E tem uma parte do Evangelho que o Sansão nos diz, que eu achei muito, muito bonito também. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque nessas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encandeia sobre o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Por ele, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, se estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para se entenderem e se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. E eu achei que coube bastante nisso que o ministro falou, né? E para finalizar, eu queria ler uma mensagem de Meimei, que ela diz assim: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueça, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei pelo médio de Francisco Cândido Xavier. Gente, que Jesus possa nos abençoar.